Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Quarta da Vitória, a sua igreja online. Lembrando que esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, pelo YouTube e também pelo Facebook. Participe conosco de um tempo de louvor, de adoração. Na sequência estaremos ouvindo o recado de Deus, aquilo que Ele quer ministrar no nosso coração no dia de hoje. E depois nós estaremos orando e abençoando sua vida. Não deixe de escrever nos comentários deste vídeo seus pedidos de oração, para que nós possamos estar orando por você, tanto aqui neste programa, quanto também nos cultos aqui da igreja. Deus te abençoe, fique ligadinho e participe. Junto aos teus Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez para essa Quarta da Vitória. Para um pouquinho o que você está fazendo, dá atenção à palavra que Deus tem para você hoje. A palavra de hoje eu quero trazer uma passagem na vida de José, né? E essa passagem é quando ele vai para a prisão. Então um pouco antes, o que fez ele ir para a prisão, como foi lá e o final dessa história. Ela começaria essa passagem em Gênesis 39, 20. O senhor de José, no caso aqui Potifar, mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Essa é a situação, né, dessa situação de José ali preso. E o que a gente vai tirar de ensino, né? Qual foi o comportamento de José nessa hora dessa prisão, né? E que nos traz assim aquilo que se diz, não é importante como as coisas começam, e sim como terminam, né? A história de José é uma história inspiradora que para todos nós, para que a gente tire dali o exemplo de como nós devemos, né, nos comportar diante das situações difíceis. Então, o comportamento de José é um exemplo para nós. Como é que isso tudo começou? Né? De ele ir para a prisão. A trama para prejudicar José foi a esposa de Potifar que armou tudo, né? Isso está em Gênesis 39, 16, que diz assim: ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então, contou-lhe sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar.
Então, como diz a passagem aqui, ela contou a versão dela, como ela quis contar. E por que isso, né? Porque ela tinha já dado em cima dele ali, né? Queria que ele se deitasse com ela e tudo, e ele rejeitou, ele não quis isso, né? Ele não aceitou isso, né? Então, o que para ela isso foi uma afronta. Veja bem, ela era a patroa dele, ela era a senhora da casa. Então, ela pensou que ele devia obedecer a ela. Independente do que ela mandasse, isso é bem importante a gente entender, né? O seu patrão, independente do que ele mandar, você vai fazer? Não, se isso for contra os princípios que você tem, né? Você não deve fazer. E foi o que ela tentou fazer com José ali, né? E nesse caso, imagina, ela se sentiu rejeitada. Ela era a patroa dele e ele empregado e ela querendo que ele fizesse algo com ela e ele não fez. Então, como patroa e como mulher, ela se sentiu rejeitada ali, não foi? E por que José não fez isso? Né? Por que ele não aceitou o convite dela, não aceitou aquilo que ela estava propondo para ele? Por respeito a Potifar e respeito a Deus, não é? Na primeira investida dela, quando ela chamou ele a primeira vez para que se deitasse com ela, qual foi a resposta de José? Isso está em Gênesis 39, 9, na parte B. Ele mesmo, Potifar, aí José falando, tá? Ele mesmo, Potifar, não exerce nessa casa mais autoridade do que eu. Então José está dizendo, eu mando nessa casa, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso com o meu Senhor e pecar contra Deus? Então José rejeitou essa situação, não atendeu os pedidos da esposa de Potifar, por respeito a Potifar, que era o senhor dele ali na casa, e para não pecar contra Deus. Então José, pelo princípio que ele tinha, né, de não perder o respeito, né, faltar com respeito ao seu patrão e a Deus, ele rejeitou aquilo e foi prejudicado, né? A mulher não aceitou isso, a mulher de Potifar não aceitou isso e quis prejudicar José, como se diz, você vai me pagar, né, pelo que você está fazendo comigo, né? Então José vai para a prisão, é colocado na prisão. Porém, olha o que é a diferença de que é um homem de Deus, quando passa pelas dificuldades, pelas provações. Em Gênesis 39, 21 diz assim, contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. No 23, o carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com êxito em tudo que realizava. Olha a diferença que é quando a gente teme a Deus, quando a gente faz as coisas que agradam a Deus. Deus, mesmo diante dessa situação de estar na prisão, ele era um prisioneiro, né? Deus então favorece ele dentro dessa situação. Então, daquilo que era o pior, na pior situação, daquilo que José estava enfrentando, Deus sendo com ele, favoreceu ele. Quer dizer, no pior daquela situação, ele era o chefe. Ele não era mais um prisioneiro, ele era o chefe da prisão. Então isso nos mostra o quanto vale a pena a gente fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, andar nos caminhos de Deus. Que mesmo diante das maiores dificuldades, da pior situação, como nesse caso aqui de José, ele não era culpado. Ele estava preso injustamente, mas estava lá na prisão, ele era um prisioneiro, mas Deus favoreceu ele. Quer dizer, aqui é uma prisão, mas você é que vai mandar na prisão. Pode ficar tranquilo, você vai estar numa situação ruim, mas você é o que vai estar melhor nessa situação. Você ainda vai sair por cima. Porque se a gente pensar bem, irmãos, vamos dizer que ele estava lá na prisão, mas sendo o chefe, então ele devia ter suas regalias ali dentro, né? Até de comer melhor, tenho fome agora, vou lá comer. Não era, quem sabe, aquela coisa tão regrada, tão difícil quanto os outros,
né? E quem sabe está até atendendo pessoas que iam na prisão para entregar alguma coisa, para pegar alguma coisa. Então ele era aquele que tinha o melhor status para um prisioneiro, o melhor status dentro daquela prisão. Por quê? Porque Deus era com ele. Por que Deus era com ele? Porque ele temia Deus, fazia a vontade de Deus, buscava não pecar. Imagina ele, devia ser um jovem ali, a mulher ali tentando ele, né, ali, querendo, fazendo tudo. E naquele momento que ela pegou o manto, que aconteceu aquela coisa, ele estava sozinho dentro de casa, só estavam os dois ali. E José foi forte, ele resistiu àquela situação. E tudo isso, irmãos, contou para que Deus favorecesse ele diante dessa situação de estar preso ali. Então, o que traz para nós? Posicionamento cristão diante das adversidades. Qual é o posicionamento, qual é o comportamento de um cristão diante das adversidades? A primeira coisa, né, que me vem à mente agora é se colocar de joelho e clamar a Deus, né, pela situação, por tudo aquilo que está acontecendo, por todo o mal que está te rodeando e te causando dano ali. Irmãos, valeu a pena, já valeu a pena na situação, na posição que ele tinha na prisão. O favor que Deus deu a ele ali junto com o carcereiro dentro da prisão já valeu a pena. Mas e o que vem depois? E qual foi o final dessa história? Né? Teve a questão dos sonhos ali, que eu não vou trazer aqui agora, mas qual foi o final dessa história? Aquele que chegou como escravo no Egito, aquele que foi ali para aquela casa de Potifar como um servente, como administrador da casa, e aquele que foi para a prisão, qual foi o final desse homem? A vitória de José. Eu vou só falar um salmo antes, que diz assim no Salmo 34, 19, o justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Então nós temos que ter isso na nossa mente, isso tem que estar firme na nossa mente, ali gravado na nossa mente, que nós teremos adversidade sim, nós passaremos por dificuldades sim, mas de todas elas o Senhor vai nos livrar. Amém? Gênesis 41, 40. Isso é o faraó falando para José. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformarás às tuas ordens. Só no trono te precederei. Quer dizer, ele está dizendo aqui que José vai ser o governador do Egito, só vai atender ao faraó. Né? O faraó disse mais a José, você... Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Então José, de toda essa situação que ele passou, ele passa a ser governador do Egito. Acima dele, só o faraó. Então vê como vale a pena, como valeu a pena tudo aquilo que José passou. E isso, irmãos, a gente vê lá para frente, que não só José foi favorecido, né, com tudo isso que ele fez, a sua família, depois ele pôde trazer a sua família para o Egito, que estavam passando, era um tempo em que a terra estava passando fome, estava passando dificuldade, e José então trouxe o povo dele, a família dele para o Egito. Então e com isso a gente vê o quanto a gente vai ser bom para nós e para todos aqueles que nos rodeiam. E sempre eu penso assim, naqueles que nos rodeiam, porque muitas vezes a gente pode... é só eu, sou só eu. Não, mas as pessoas que estão ao seu redor, dependendo do seu comportamento, podem ser prejudicados ou podem ser abençoados. E aqui nós vemos o que acontece com José e a família dele. Tudo o que ele fez, tudo o que ele passou, o bom ânimo que ele teve ali, o comportamento que ele teve ali, favoreceu, foi bom para ele e foi bom para toda a família. Isso nos dá um exemplo muito grande e nos dá um ânimo novo diante daquilo que a gente pode estar passando. E eu digo até para você que está recebendo essa mensagem, se você está passando por uma dificuldade agora, passando por uma fase difícil, né, por uma provação, tenha bom ânimo, busque em Deus a força todos os dias, todas as horas do seu dia, em tudo aquilo que você for fazer, tenha bom ânimo e busque em Deus. Busque em Deus quando você estiver fraquejando. Peça oração para o seu irmão, peça oração para as pessoas da sua casa, para a pessoa da sua igreja. Busque, peça e seja forte,
que você vai vencer. E depois, tudo que você está passando aí vai ser testemunho, você vai ter um testemunho da vitória que você vai conseguir sobre tudo isso aí que você está passando. Amém, irmãos? Eu quero orar por você. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor cada ouvinte dessa mensagem, Pai. Essa mensagem que nos edifica, essa mensagem, Senhor, que nos dá ânimo, que nos dá força diante de tudo aquilo que nós possamos estar passando, Senhor. No nome de Jesus, que cada ouvinte, Senhor, não importa o que esteja passando, mas que venha um ânimo novo, um fôlego novo, mais fé sobre a vida, sobre a mente, sobre o coração de cada filho teu, que receba essa mensagem agora, Pai, como uma injeção de ânimo, uma injeção de força, que a fé no Senhor vale a pena que nós sejamos vitoriosos, porque nós seremos vitoriosos diante de tudo aquilo que nós estamos passando. Nós vamos depois ter testemunhos de vitória diante das situações que passamos, tudo isso graças ao Senhor, graças ao teu amor, graças ao teu poder sobre nós, Pai, no nome de Jesus. Continue conosco, temos mais informação, mais oração para você. Dando sequência agora ao desfecho do programa de hoje, eu gostaria de orar e abençoar sua vida profissional e sua vida financeira. Para isso, eu peço que você segure na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Lembrando que aqui no vídeo você tem as formas que você pode fazer suas transferências bancárias e seu Pix através da conta do Projeto Cristo para as Nações e que você possa, neste momento, estar segurando na sua mão a sua semente. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 132, versículo 15: abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus necessitados. Que nós possamos tomar posse desta palavra, que o Senhor abençoa não só o nosso ganho, mas tudo aquilo que nós possuímos, os nossos alimentos que nós temos na nossa casa. O Senhor, Ele é aquele que cuida, o Senhor é aquele que zela, o Senhor é aquele que abençoa, aquele que estende a mão. Então, toda vez que nós semeamos na presença de Deus, no altar do Senhor, tenha certeza que a bênção, ela recai sobre nós. As obras aqui na igreja não param, seguimos com as reformas. Também a nossa associação beneficente aqui no SIC acontece em todos os sábados, as atividades com as crianças. Também temos o reforço escolar ali. E lá na África, em Moçambique, o almoço que tem sido realizado para mais de 100 crianças semanalmente. Então, toda vez que você for dizimar, ofertar, lembre-se que o teu dízimo, a tua oferta, a tua semeadura, ela chega além daquilo que nós imaginamos. Segure na sua mão o seu dízimo e a sua oferta. Pai querido e Pai amado, Senhor, agora nós colocamos diante do teu altar aqueles que neste momento estão lançando uma semente na tua presença, Pai. Tu és poderoso para abrir, Senhor, portas, para manifestar, Senhor, a provisão, Pai. Deus, como diz na tua palavra aqui neste Salmo 132, versículo 15, Pai, que o Senhor abençoaria com abundância o nosso mantimento. E nós te pedimos, Pai, que realmente as janelas dos céus estejam abertas em favor do teu povo, Pai. Abençoa o ganho, abençoa, Senhor, o trabalho, abençoa, Senhor, aquilo que eles têm colocado diante da tua presença como forma de oferta, como forma de dízimo, para que eles possam prosperar muito mais, Pai, para que realmente esta bênção ela se estenda não só aos teus filhos, mas também à sua descendência, à sua geração, Deus. Abençoa, Senhor, cuidando de todas as coisas, que nunca venha a faltar, Senhor, o pão sobre a mesa na casa do meu irmão e que haja multiplicação dos seus recursos, Pai. Que em nome de Jesus, neste mês de maio, nós estamos orando para que realmente a tua bênção seja sobre a vida profissional de cada dizimista, de cada ofertante, de todos aqueles que são membros e fazem parte do Projeto Cristo para as Nações. Nós estendemos esta bênção sobre aquele que neste momento, Senhor, lança uma semente, entrega seu dízimo, coloca a sua oferta na presença de Deus. Que o Senhor possa prosperar o seu caminho, abençoando, que haja boa colheita e que em nome de Jesus o teu nome seja honrado e glorificado na vida de cada um. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós estamos aqui com o Café da Comunhão, momento onde nós estaremos participando da Manhã das Causas Impossíveis. E depois nós teremos um delicioso café. Então você é o nosso convidado, venha participar conosco.
Sexta-feira, 19h30, encerramento do mês de oração pela vida profissional. Traga a sua carteira profissional, seu contrato de trabalho, algo que simbolize o teu trabalho para que nós possamos estar orando. Lembrando que nessa sexta-feira também estaremos comemorando todos os aniversários do mês de maio com uma deliciosa canja. Então você é o nosso convidado. Você que completou mais um ano de vida, mais um ano de casamento, ou você que não completou neste mês, mas venha celebrar a Deus conosco, venha participar desta linda festa. E domingo, seja pela manhã às 10 horas ou às 18 horas, primeiro domingo do mês, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Um dia de renovação de aliança, dia de comunhão. Não deixe de estar conosco. Retornamos na próxima quarta-feira, às 21 horas, com mais uma Quarta da Vitória, a sua igreja online. Deus te abençoe.